Olá, turma do 9º ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que está com vocês nos conteúdos online. Dentro do nosso livro, a gente está no capítulo 2, que é sobre danças de salão no mundo. A gente vai explicar um pouco sobre danças de salão brasileiras e no mundo todo, certo? Eu vou colocar aqui para vocês a história, o histórico sobre danças de salão. E aí aqui a gente vem com a história da dança de salão no Brasil. A dança é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade. Teve a origem nos gestos e movimentos naturais do corpo humano para expressar emoções e sentimentos, a partir da necessidade de comunicação entre os homens. Inicialmente, a dança integrava rituais dedicados aos deuses, objetivando pedir auxílio para a realização de boas caçadas e pescarias, para que as colheitas fossem abundantes, para que fizesse o sol ou chovesse. A dança fazia parte também de manifestações de júbilo e congraçamento pela vitória sobre inimigos por outros eventos felizes. Com o passar do tempo, cada povo desenvolveu suas próprias formas e estilo de dançar, caracterizando suas diferentes culturas da mesma forma que a música, o vestuário, a alimentação, etc., marcam um jeito de ser próprio de cada sociedade. Dependendo de seus objetivos, surgiram diversos tipos de dança: a guerreira, a teatral, a ritual ou religiosa, a popular ou folclórica, geralmente dançada em festas populares, em grupos e ao ar livre, o balé clássico e a dança moderna, artísticos e mais voltados para os espetáculos. A dança social, o de salão, a dança esportiva, o balé no gelo, da patinação artística e outros tipos. A dança esportiva e a patinação artística são modalidades de caráter competitivo e estão em processo de inclusão entre os esportes olímpicos. A dança social ou dança de salão é praticada por casais em reuniões sociais e surgiu na Europa na época do Renascimento. Pelo menos desde os séculos XV e XVI, tornou-se uma forma de lazer muito apreciada, tanto nos salões dos palácios da nobreza, como entre o povo em geral. É chamada de social por ser praticada por pessoas comuns em festas de confraternização, propiciando o estreitamento de relações sociais de amizade, de romance, de parentesco e outras. De salão porque requer salas amplas para que os dançarinos fazerem livremente suas evoluções e porque foi através da sua prática nos salões das cortes reais europeias que esse tipo de dança foi valorizando e levado para as colônias da América, Ásia e África, sendo divulgado pelo mundo todo e transformando-se num divertimento muito popular entre diversos povos. A dança de salão chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores portugueses ainda no século XVI e mais tarde pelos imigrantes de outros países da Europa que para cá vieram. Num país como o Brasil, com tão fortes e diferentes influências culturais, não tardaram a se mesclar contribuições dos povos indígenas e africanos no processo de inovação e modificação de algumas das danças europeias importadas, bem como de surgimento de novas danças bem brasileiras. O Rio de Janeiro, na medida em que foi o capital do Brasil desde o período colonial até 1960, sempre foi o polo irradiador de cultura, modismos e inovações em geral para o resto do país. A dança de salão, através dos tempos, em 1808, a corte portuguesa transferiu-se para cá e trouxe consigo muitos dos gostos e hábitos sociais europeus daquela época, inclusive as danças que estavam na moda e o costume dos bailes frequentes durante todo o século. Passado qualquer evento era um motivo para um baile: aniversários, noivados, casamentos, formaturas, datas cívicas, visitas de parentes e amigos, etc. Os professores de dança europeus, especialmente os franceses, eram contratados para manter os membros da nobreza brasileira em dia com as danças que estavam na moda nas mais importantes capitais europeias.
Após a proclamação da República, o gosto pelos bailes continuou forte entre os cariocas, tornando-se cada vez mais populares e frequentes, a ponto do consagrado poeta Olavo Bilac comentar num artigo de 1906 para que a revista Comos, no Rio de Janeiro, a dança é mais do que um costume. É um divertimento, é uma paixão, é uma mania, é uma febre. Nós somos um povo que vive dançando. Na passagem do século XIX para o século XX, as danças da moda eram a valsa, a polca, a contradança, a mazurca, o shot e a quadrilha. Sim, a quadrilha que naquela época era uma dança refinada apropriada aos salões aristocráticos. O próprio imperador Dom Pedro II foi um grande apreciador das quadrilhas, dançando todas que eram tocadas nos bailes a que comparecia. Só mais tarde, muito modificada, esta dança virou a quadrilha caipira das festas juninas, como a conhecemos hoje. Até a década de 1960, os bailes eram um dos eventos sociais mais importantes e populares para que os cariocas de todas as idades e camadas sociais. Nos bailes, as pessoas se divertiam, faziam negócios e novos amigos. Muitos namoros começavam, enquanto outros casais faziam as pazes, depois de brigas e desentendimentos. Muitas vezes, até problemas de ordem política e econômica que afetavam o país eram discutidos em bailes diplomáticos e outros aos quais compareciam dirigentes da nação. O aparecimento e o período áureo das discotecas, em que os casais passaram a dançar sem se tocar, de uma forma mais livre e solta e até sem necessidade de parceiro, levaram a dança de salão a cair no semi-esquecido, pelo menos nas grandes cidades, por um período de 20 anos ou mais ou menos. Foi a vez das luzes e ritmos das discotecas assumir um papel de destaque na vida social, substituindo os bailes tradicionais, onde os casais dançavam juntinhos. A dança de salão não desapareceu, mas passou a ser vista como uma manifestação fora de moda, praticada por pessoas mais velhas e conservadoras por membros de camadas sociais menos favorecidas, no interior do país e nas periferias das grandes metrópoles. Desde meados dos anos 80, porém, a dança de pares enlaçados vem retornando com toda a força, retomando o lugar de destaque que sempre ocupou na vida social urbana. Multiplicam-se seus adeptos e os lugares para dançar a dois, num movimento forte abrangente que parece ter vindo para ficar. A dança de salão nos dias atuais. Os professores de dança de hoje se organizam em academias e escolas, onde também são realizados bailes para seus alunos poderem praticar. Essas academias estão formando um número cada vez mais de dançarinos. Há concursos e espetáculos que incentivam os dançarinos a se aprimorarem e que estimulam a profissionalização de muitos deles. Desta maneira, estão surgindo cada vez mais profissionais da dança de salão, vários deles formando companhias de dança para mostrar sua beleza e divulgá-la através de espetáculos cada vez mais sofisticados tecnicamente. O sucesso internacional da lambada nos anos 80 facilitou o caminho de descoberta da dança a dois pelos mais jovens, nascidos e criados ao som do ritmo de discoteca e voltando a cair no gosto do público jovem. A dança de salão vem passando pelo processo de renovação e expansão a que todos nós estamos testemunhando no momento. Os ritmos dançados nos bailes cariocas atualmente são o samba e o chorinho, bem cariocas, o bolero e outros ritmos relativamente lentos que podem ser dançados como bolero. Ritmos mais rápidos como rock e outros que são dançados de uma forma genericamente chamada de soltinho, a salsa e o merengue, assim como em bailes especiais para que seus apreciadores, a lambada e o zouk, bem como o tango, milonga e a valsa, dançada da maneira dos argentinos.
A dança de salão é uma das mais tradicionais e fortes características culturais brasileiras. É uma expressão alegre e espontânea de seu povo, com seus ritmos de formas de dançar próprios, que despertam a atenção e a admiração dos turistas estrangeiros. Seu potencial cultural, educativo e turístico é enorme e, mais uma vez, demonstrando sua vocação de metrópole formadora de opinião para o resto do país. O atual jeito carioca de dançar vem sendo rapidamente divulgado entre os outros estados brasileiros, o que não quer dizer que outros estados não tenham também seus ritmos preferidos e suas formas próprias de dançar. A riqueza e a diversidade da dança de salão em território brasileiro é grande e isto a torna tão atraente para nós mesmos e para os estrangeiros. O brasileiro é um dançarino nato, extremamente criativo e musical. Aqui são as danças de salão brasileiras, que é a lambada, samba de gafieira, forró, soltinho, machixe, gaúchas, que vem vaneira, vaneirão, shot, milonga, valsa, dentre outras. Aí aqui eu vou falar um pouco sobre danças de salão, que refere-se aos diversos tipos de danças, executadas por um casal de dançarinos. As danças de salão são praticadas socialmente como forma de entretenimento, integração social e competitivamente como desporto. Alguns dos tipos de dança de salão foram desenvolvidos no Brasil, que eu acabei de explicar, como, por exemplo, forró do Nordeste, samba de gafieira, machixe, entre outras. Internacionalmente, que é do mundo todo, né? Para fins de competição, o termo de salão se restringe a certas danças de acordo com as categorias internacional. Aí vem o Conselho Mundial de Dança, né? E aqui são as danças, né, praticadas nesses estilos, que são a valsa lenta ou valsa inglesa, o tango internacional diverso do tango argentino, a valsa também chamada de valsa vienense, o foxtrot, né, internacional, o samba diferente das modalidades de samba brasileiro, o cha-cha-cha, que é o cha-cha-cha, a rumba, o passo doble e o jipe. A dança de salão tem origem nos bailes das cortes reais nas europeias, tomando forma na corte do rei Luís do século XIV, na França. É possível que o abraço lateral venha um fato de que, na época, os soldados carregavam a espada no lado esquerdo, como é mostrado nas imagens, tal. Também era evidente a postura clássica, ereta e com um torso fixo, como no balé, que tem a mesma origem. Aí aqui, né, já está falando um pouco que eu já expliquei sobre as danças. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo sobre dança de salão, certo? Dança de salão, todos eles são deliciosos para dançar a dois. A dança de salão, ela é um exercício completo, porque trabalha todas as partes do seu corpo, assim como a dança em geral, né? Mas no caso da dança de salão, o fato de você dançar com um parceiro, essa interação com o parceiro, ela faz com que você até queime mais calorias, porque você tem que equilibrar a sua força com a do seu parceiro. Além do exercício físico, a dança de salão também conta com uma grande interação social. Ou seja, quem tem o hábito de dançar acaba conhecendo mais gente e, consequentemente, fazendo amigos. Por isso, a atividade é bastante procurada pelos solteiros. Num baile, um homem que teria um pouco mais de dificuldade para conversar com uma menina, ele chega no baile e vai dançar. Enquanto você está dançando, é natural que você pergunte o nome, converse uma coisa ou outra, e aí depois pode continuar conversando. Então a dança, ela traz para a pessoa uma segurança muito grande e ela é ótima para diminuir a timidez. Foi com esse objetivo que Alex começou a dançar. Há 4 anos deu início às aulas e hoje já vê a atividade como algo indispensável. Eu não sabia dançar nada e queria dançar, ia nos bailinhos, tal, as meninadas todas dançando, eu não conseguia chegar junto porque eu não sabia nada. Aí eu falei, vou fazer umas aulas lá, tal, pra, né, aprender um pouquinho. Aí acabei gostando, hoje já sei outros ritmos, inclusive, muito bom. Mas em meio a tantos estilos musicais, como escolher o que mais combina com você? Primeiramente, leve em conta o ritmo que você mais gosta e que se sente mais confortável.
O forró é uma das danças mais fáceis e práticas de aprender, por isso é mais indicada para quem está começando do zero. O sertanejo também pode ser uma boa escolha, já que pode ser repetida sem muito treino. O samba e suas variações exigem mais agilidade do corpo, sempre com muita descontração e bom humor. E quem tem bastante coordenação motora vai adorar o rock e o soltinho. Mas se você não se importa com o estilo musical e seu negócio é soltar o corpo, aqui vai o conselho da professora de dança. Dancem. Vai para a escola de dança, aprende a dançar e realmente vá dançar, que a dança é uma das atividades mais completas e mais divertidas que você vai fazer na sua vida. Ficou interessado? Então procure a escola de Aí a gente conheceu um pouco a história, né, da dança de salão, tanto a dança do mundo, né, ou vários tipos de dança que nós temos, como a valsa, a salsa. E aí a gente conheceu um pouco as danças brasileiras também de salão, a origem. O conteúdo hoje vai ser sobre o histórico das danças de salão. Eu vou deixar aqui para vocês dentro da agenda, vou colocar a atividade para vocês, certo? Aí no próximo conteúdo a gente entra sobre, conhecendo um pouco sobre o bolero, que é uma dança de salão também, tá ok? Um beijo da professora Fabiola e até o próximo conteúdo.